muito bem-vindo para mais um estudo do livro de Tito. Hoje é o nosso 7º encontro e até aqui o Senhor tem nos ensinado bastante. E temos aprendido como lidar na igreja, como escolher lideranças e como lidar com os falsos mestres e hereges. Hoje estamos começando o capítulo de número 2 e, obviamente, chegando à metade da epístola, porque a epístola é composta por 3 capítulos apenas. Mas quer nos ensinar bastante coisa. Antes de irmos para a mensagem, quero convidar você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Também, se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha nas suas redes sociais. E também, se você quer participar com a gente, comenta, diga o que você achou aqui embaixo nos comentários. E se você não ativou o sininho das notificações, é só ativar aqui embaixo, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avise e você fique sabendo que tem vídeo novo em primeira mão. Tá certo? Vamos à leitura de hoje, de Tito, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Depois de Paulo orientar seu cooperador e filho na fé Tito a como escolher lideranças para as igrejas da ilha de Creta, e de como Tito deveria lidar com os hereges e falsos mestres, agora Paulo passa a orientar a Tito a exortar a igreja de Cristo em questões gerais, que deve apontar para uma vivência sadia do Evangelho. Ao invés de negar a fé em Deus através do agir, agora eles devem professá-la por meio da conduta, como nós vamos ver agora no capítulo 2, versículos 1 a 10. O alvo das orientações de Tito deve ser a família, pois além de ser a base da sociedade, também é a base da igreja. A boa comunhão da família, assim como da igreja, consiste na afetuosa harmonia de marido e mulher no Senhor Jesus. Para que isso aconteça, é necessário que o ensino e a prática do Evangelho sejam de acordo com a sã doutrina, com o correto ensino do Evangelho, da Palavra de Deus. Doutrina e vivência não são a mesma coisa, contudo importa harmonizar ambas nos desafios constantemente renovados do cotidiano. A sessão anterior de Tito, do capítulo 1 inteiro, especialmente os versículos 10 a 16, expôs como e por que o ensino e a vivência muitas vezes se dissociam. Já Tito 2, versículos 1 a 10, fornece instruções de como ambas convergem e crescem de maneira saudável. Já no versículo 1, Paulo dá uma orientação, e aqui essa orientação é específica para Tito. Diz o apóstolo: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, o que convém o ensino correto das Escrituras. Aqui Paulo está orientando a Tito a não ser como aqueles que falavam sobre Deus, mas o negavam por suas obras, bem como por sua doutrina herética, como vemos em Tito capítulo 1, versículos 10 a 16. Sabemos disso porque o termo porém, que está logo no início do texto, no versículo 1, se refere aos versículos anteriores que tratam desse assunto. A orientação de Paulo é muito clara. Tito deveria se manter fiel à palavra de Deus e não se deixar influenciar pelos hereges e falsos mestres. Deveria ensinar com autoridade, como diz em Tito 2,15. Lá diz o seguinte: Dize essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Tito deveria agir assim para contrastar com os vãos discursadores que ensinavam o que não convém, como vemos em Tito 1:10 seguinte. Os que ensinavam doutrinas falsas deveriam ser coibidos, deveriam ser combatidos.
enquanto os que eram fiéis à palavra de Deus deveriam ser favorecidos. As pessoas se restabelecerão e amadurecerão na fé quando aprenderem a reconhecer e praticar a vontade de Deus. Por outro lado, os infiéis adoecerão na fé quando agirem ignorando as orientações de Deus, e igualmente quando, mesmo conhecendo a vontade de Deus, não a cumprirem. Aqui está a diferença entre o sábio e o insensato. O sábio, ele segue na rocha firme, que é Cristo, e ele não sai desse caminho, mesmo sabendo que é um caminho estreito, mas ele permanece. Já o insensato, ele vai fazer a sua casa na areia movediça, onde pode ser atingido por qualquer vento de doutrina ou ensinamento, e ele, por causa de dar atenção a essas coisas que não vêm de Deus, ele cai e é grande a sua ruína. Então, o chamado não só para Tito, que era líder e que também deveria ensinar as lideranças daquelas igrejas a permanecer fiel à sã doutrina, nós também somos chamados a não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, porque o reto ensino do Evangelho também vai ser importante para o sucesso do ministério que Deus tem nos dado e para o crescimento da Igreja de Cristo nesse mundo. Mas o texto continua, e aqui nós vamos ver o primeiro alvo que Paulo tem para que Tito ensine, que são os homens idosos. Veja o que diz o versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios à fé, no amor e na constância. Depois de animar a Tito a permanecer na sã doutrina, o apóstolo orienta a quem ele deve orientar na igreja. Paulo vai dizer quem Tito deve orientar agora na igreja. E não só era para a liderança essa orientação, mas para todas as pessoas da igreja, todos os membros da comunidade lá em Creta. Nós sabemos que eram várias comunidades, então a orientação era para todas as pessoas que criam em Jesus e que viviam naquelas igrejas. Claro que nós também podemos transferir essa orientação para nós nos dias atuais. Como sabemos, todas as comunidades, e inclusive a comunidade a quem Tito está orientando, ela é composta por diversos tipos de pessoas, uma variedade de pessoas com jeitos, com pensamentos, com idades, características diferentes. Enfim, ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Essa diversidade requer orientações específicas, e é o que acontece aqui. O primeiro alvo de Paulo era os homens idosos. Nós vamos ver na semana que vem sobre as mulheres idosas, que Paulo também pede para que Tito oriente. Os primeiros da lista são os homens idosos, muito provavelmente porque muitos dos líderes das comunidades vinham desse grupo, e eles precisavam ser preparados para servir a Deus em suas comunidades. Paulo orienta para que sejam temperantes. No grego, aqui se usa a palavra nefálios, que significa não intoxicado, livre de influências negativas, sóbrios, de mente clara, livre das influências dominantes da vida e deste mundo. Ou seja, alguém que não se deixa dominar pelo pecado no mundo. Um dos lugares mais atacados pelo diabo hoje em dia é a Igreja de Cristo. Porque eles sabem que quanto mais o tempo se aproxima, mais o fim dele está chegando. Então, quanto mais pessoas ele afastar do caminho da salvação, melhor para ele. Essa é a intenção do diabo, porque ele sabe que ele já foi derrotado na cruz. Por isso, uma pessoa que está na igreja ou que é líder de uma comunidade, ela precisa ser temperante, ela precisa ser livre das influências negativas, não se intoxicar com doutrinas falsas e não se deixarem ser influenciado pelo pecado. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus
e ter uma vida correta diante dele. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de tentação, mas como diz o Pai Nosso, devemos pedir a Deus que Ele nos livre das tentações, nos livre de todo o mal, para que a gente continue firme na fé e não caia, e não seja enganado por falsas doutrinas e pelo diabo, porque ele urge ao nosso redor como leão, quer nos devorar e nos destruir. Mas, se permanecermos fiéis, Deus é fiel e justo, e Ele nos segurará em suas mãos e nos levará em segurança para a salvação e para a eternidade. Eles também deveriam ser respeitáveis, e os homens idosos também deveriam ser respeitáveis, onde o amor de Deus pudesse ser visto em suas vidas. Alguém que respeite e honre as coisas de Deus, e que, iluminado pelo brilho do Evangelho, essa pessoa possa ser luz do mundo e sal da terra. Respeitar a Deus é temer a Deus, né? E a Bíblia vai falar lá em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que temor não é ter medo, mas ser pessoas que respeitam e honram o nosso Senhor. Somos sábios quando a gente busca viver o Evangelho corretamente, buscamos estudar a Palavra de Deus e ser fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando somos fiéis e respeitamos e tememos a Deus, somos luz, seremos luzes do mundo e sal da terra, e daremos bom testemunho para que mais pessoas também venham a chegar a conhecer a Cristo e a serem salvos por meio da fé. Uma outra orientação que Paulo dá é para que esses homens pudessem ser sensatos. Essa qualidade que foi requerida pelos líderes em Tito 1:8 e que será abordada 5 vezes nesse capítulo, a sensatez requer uma vida equilibrada do servo de Deus. Se antes ele tinha uma vida com exageros e com desequilíbrio abundantes em pecados, né? Isso aqui se refere antes à sua vida de aceitar a Cristo, antes de crer no Senhor Jesus. Agora, depois de se converter a Cristo, ele deve ter uma nova postura. Quem se reconciliou com Deus por meio de Cristo poderá encarar qualquer situação firmado nesse fundamento inabalável, que é Cristo Jesus, a rocha eterna. Ele já não está à mercê das influências ao seu redor. Pelo contrário, aprenderá a avaliar todas as coisas a partir do amor divino e do Evangelho. Porque o padrão da pessoa que crê em Cristo agora não é o seu padrão próprio, mas é o padrão do Evangelho de Jesus. Ele vai obedecer a sua palavra, ele vai ser fiel, ele vai ser temente a Deus. Ele vai temer e tremer diante do Senhor e vai glorificá-lo pela salvação que ele deu por meio de seu Filho Jesus. Por isso, possamos ser também sensatos, equilibrados, e não venhamos a nos desviar do caminho da salvação. Essas 3 qualidades, temperantes, respeitáveis e sensatos, apontam a um ponto comum, a tranquilidade serena do homem maduro, no qual a palavra e a conduta e a convicção e a ação entram em harmonia, ou seja, andam juntos, né? A pessoa que crê em Jesus, ela baseia sua fé na palavra de Deus, ela transfere essa palavra para suas ações, porque a fé ela produz obras, ela produz frutos, e também ela tem convicção de que o Senhor é Salvador, que Ele morreu, que Jesus morreu para nos salvar e que Ele voltará para nos levar para a eternidade. Ou seja, todas essas coisas andam em harmonia, andam em conjunto na vida daquele que crê. Já no final do versículo, Paulo orienta Tito para animar os homens idosos a serem sadios à fé, no amor e na constância. Uma das maiores preocupações de Paulo era com a saúde espiritual das igrejas em que ele estava.
ou que ele formou, ou as igrejas que ele orientava. Essa saúde espiritual só é possível quando o cristão está conectado com Cristo e seu Evangelho, pois é por meio da palavra de Deus que o cristão se alimenta na fé e é capacitado pelo Espírito Santo a conduzir sua vida e também a conduzir a vida da igreja. Da fé brota o amor que concede aos outros o tratamento que Deus nos tem concedido em Jesus Cristo. A fé e o amor também nos ensinam a ser constantes, ou seja, pacientes. A paciência nos instrui a esperar o tempo de Deus e a não tomar decisões precipitadas. Além disso, muitas vezes o pecado, o diabo e o mundo à nossa volta vão nos atacar, vão nos tentar. Somente com paciência e perseverança na fé, o cristão permanecerá no amor que provém da fé em Cristo e também da leitura da palavra de Deus. Quando colocamos em prática essas três coisas, nos tornamos maduros na fé e exemplo para os demais. Por isso, ser sadio na fé, no amor e na constância é super importante para o cristão. São frutos da fé e também do Evangelho e do Espírito Santo. Assim, Paulo esperava que os demais idosos se tornassem. Paulo os orientou por meio de Tito para serem padrão dos fiéis, padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, conforme lemos em 1 Timóteo 4, versículo 12. Até aqui nós aprendemos sobre os dois primeiros versículos do livro de Tito, do capítulo 2. E a nossa pergunta de reflexão final é: como é que tem sido a nossa conduta com relação à vida com Cristo e ao Evangelho? A nossa fé tem traduzido aquilo que nós temos estudado nas Sagradas Escrituras? Nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na igreja ou através da leitura bíblica? A nossa fé produz frutos? Porque automaticamente, o livro de Tiago vai falar sobre isso, Tiago 2,26, que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé vai produzir bons frutos. Nós somos salvos para as boas obras. E como diz também Mateus 5,16, lá é Jesus que fala isso, que as pessoas glorificarão a Deus por verem as nossas boas obras. Mas essas obras são o resultado da fé, porque nós somos luz do mundo. E através do mundo, e através da nossa vida, muitas pessoas conhecerão a Cristo também. Por isso pense, como é que está a nossa fé? Ela está produzindo fruto? Como é que está o ensino na igreja? Você tem sido motivado a ser missionário nesse mundo? A levar a sua palavra? Ou a palavra de Deus ao mundo? Enfim, são coisas que a gente está ideia de parar para pensar, para ver como é que está a nossa vida com Deus. Por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com os mais versículos, mais texto aqui do livro de Tito. Eu peço que Deus abençoe sua vida, que continue acompanhando aqui essa série no livro de Tito, e que Deus te abençoe e possa também usar esses vídeos para edificar a tua vida e que você também seja exemplo e luz do mundo e sal da terra. Fique na paz de Cristo.